E se eu te contar que o paciente mandou eu estudar mais, você vai acreditar? Olá, sou o Dr. Rafael Freitas e hoje eu vou trazer para você uma história muito interessante de um senhor que fazia autoemoterapia, algo que eu não conhecia na época e eu falei para ele que eu não conhecia, ele mandou eu estudar mais. Mas antes disso, eu vou pedir você para curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações para ajudar o canal a crescer e levar essa mensagem para muitas outras pessoas. Dia típico de consultório. Tava lá no meio da manhã, quando de repente adentrou um senhor extremamente jovial, saudável, para fazer os exames de rotina dele. Comecei a conversar com ele, né? Tá, o que o senhor faz? O senhor tem problema de saúde? Não, não tenho. Eu tô sempre fazendo check-up, faço meus exercícios físicos, tenho uma saúde muito boa. Alguns pacientes, eles nos enchem de orgulho. Então chega aquele paciente que se cuida, que gosta de viver, que é feliz, que tem aquela energia positiva e acaba que ele transmite essa energia positiva pra gente, né, pro profissional médico. E aí eu tava anotando alguma coisa no computador, quando de repente ele falou assim: doutor, posso te fazer uma pergunta? Eu falei: posso. Até esse momento ele estava sendo super simpático, legal, né, aquele paciente amigão. Ele falou assim: o que o senhor tem pra falar da autoemoterapia? Aí eu olhei pra ele e falei assim: autoemoterapia? Bom, eu sabia que a autoemoterapia é você pegar sangue e colocar no próprio corpo. A minha bisavó e meu bisavô faziam esse tratamento, mas eu nunca me interessei por pesquisar sobre. E aí eu falei pra ele assim, olha, eu sei o que é, mas eu não sei se os benefícios, eu não indico, porque eu não conheço. O paciente virou o giré na minha frente. Ele virou e falou assim: mas você deveria entender, você deveria conhecer, porque isso aí faz muito bem pra saúde. Aí eu olhei pra ele e falei assim: nossa, realmente, eu já ouvi falar que faz bem. Ah, mas então como é que o senhor tá falando que não indica fazer? Falei: não, eu tô falando pro senhor, eu não indico o senhor a fazer porque eu não conheço sobre a técnica, então como é que eu vou indicar alguma coisa que eu não conheço? Aí ele pegou, ficou com a cara fechada e eu fiquei sem graça demais também, imagina, né, um balde de água fria desse em cima da gente. Terminei a consulta, entreguei a receita pra ele lá, pra ele, sei lá o que ele tinha que tomar. Entreguei pra ele não tinha que tomar nada, ele era muito saudável. Acho que eu entreguei algum pedido de exames, alguma coisa pra ele. E ele pegou e saiu do consultório. E eu cheguei em casa com aquele negócio na cabeça, falei assim: gente, eu não quero passar por essa situação mais não. Como pode, né, eu passar por um vexame desse, né, o paciente... Eu sendo errado, não o paciente. Eu tenho uma opinião assim, gente. Eu acho que o Google, o paciente pesquisar, ele agrega a consulta. Ele agrega o profissional médico. Tem muito colega meu médico que não gosta que o paciente estude sobre a doença, que não gosta que o paciente se informe sobre a doença. Eu estimulo o paciente a estudar sobre sua doença. Eu estimulo, porque um exemplo, tem pais que têm filhos que têm algumas doenças menos comuns. Esses pais, eles aprendem tanto sobre a doença que às vezes eles sabem mais sobre a doença do que o próprio médico. Porque o médico ele tem que saber centenas de doenças, no caso da especialidade. O pai só sabe a do filho, então você pode aprofundar naquela doença. E eu acho que isso agrega. O problema é que muitas vezes o paciente procura meios para se informar que tem muita coisa errada. Então, se você pesquisar dor de cabeça no Google, vai aparecer tumor. Não vai aparecer uma alergia ao leite, as coisas mais comuns, que é o que mais pode acontecer. Então, eu acho que hoje a informação está globalizada. Antigamente, não. Ninguém sabia nada de medicina. Hoje, você dá um clique no Google, você tem acesso a artigos científicos, você tem acesso a uma série de coisas. Então, o paciente hoje ele é diferenciado. O médico hoje, ele sabe que o paciente exige mais dele. O médico tem que estar mais bem preparado. E nesse caso foi isso. Eu cheguei em casa e comecei a ler. Eu fiquei espantado com a quantidade de informações a respeito de autoemoterapia. E aí você deve estar perguntando: doutor Rafael, pelo amor de Deus, o que é autoemoterapia? Fala logo pra gente o que é isso. Então, o que é autoemoterapia? Consiste em você, não você, mas um profissional adequado, tirar 10 ml da sua veia, que é o sangue venoso, e aí você vai aplicar no seu músculo, né? Aqui no deltoide ou na nádega, né? Que é na popa, a famosa popa. Aplica, né? Geralmente 5 ml de um lado, 5 ml de outro. Consiste basicamente nisso. Só isso. Isso chama-se autoemoterapia. E o que a autoemoterapia faz? Bom,
Nos artigos que eu dei uma lida, né, na pesquisa que eu fiz, existem muitos médicos aí que trabalham com autohemoterapia, que fazem autohemoterapia, embora o Conselho Federal de Medicina proíba médicos de fazerem isso. Porque não existe tantos artigos científicos muito bem embasados, isso na conversa do CRM, né, do CFM, que faltam artigos, faltam informações para realmente ver isso aqui como uma coisa maravilhosa, como uma coisa boa, que quem faz diz que é. A autohemoterapia, ela faz um estímulo muito grande dos macrófagos do nosso corpo. Os macrófagos, o que são? Eles são células de defesa que ficam no nosso corpo. Então, quando entra um vírus, uma bactéria, uma célula toda doidona no nosso corpo, o macrófago vai lá e come essa célula, tira essa célula de circulação. É como se ele fosse um policial muito bem treinado. Chegou alguma coisa estranha no nosso corpo, ele vai lá e come. Agora imagina se você tem isso multiplicado por 2, 3, 4, 5 vezes. A sua resistência aumenta muito. E aí o que é que isso traz de vantagem para o corpo humano? Ele traz vantagens, segundo as informações que eu vejo, né, nos fóruns, né, nas pessoas que trabalham com isso. Farmacêuticos, biomédicos, médicos, né, dentistas, vários profissionais que trabalham com isso. Aumenta o seu sistema imunológico, então aumenta a sua defesa para câncer, para gripe, para resfriado, para covid, para um monte de coisas. Aumenta a sua defesa contra doenças inflamatórias, Parkinson, Alzheimer, artrite reumatoide, várias outras doenças inflamatórias, alergias, muitas alergias também, e mais de 40 doenças que são relatadas que tratam disso. Existe até um senhor médico, não vou falar o nome dele aqui porque ele faleceu em 2016 e não pediu autorização da família para citá-lo no vídeo. Mas é um médico bem famoso que estuda a autohemoterapia e indica muito a autohemoterapia. E essa técnica não é de agora. Ela foi descrita em 1910. Ou seja, tem mais de 110 anos que essa técnica vem sendo estudada e difundida por várias outras pessoas. Depois que eu estudei sobre essa técnica, eu fiquei encantado com isso, eu entendi por que o meu avô e minha bisavó e meu bisavô faziam autohemoterapia. E eles eram ultra mega saudáveis. Aí esse paciente voltou ao consultório, depois de algum tempo trazendo os exames dele. Eu falei, agora eu também vou sair por cima, né? Eu falei, olha, eu quero contar um negócio pro senhor. Eu estudei sobre autohemoterapia, achei super interessante e eu vou fazer em mim para fazer um teste, para ver se eu melhoro minha alergia, minha rinite, tudo. Ah, mas o senhor abriu um sorrisão. Ei, doutor, mas eu sabia que o senhor era diferenciado. Olha só, você foi estudar sobre a minha sugestão. Falei, não, eu fui e eu agradeço o senhor porque eu aprendi muito, eu acho muito interessante essa técnica. Aí ele me contou que ele sempre teve alergia, muita alergia, e um farmacêutico um dia fez autohemoterapia nele. E ele falou assim que depois parou. Nunca mais na vida dele ele teve a alergia. Convém lembrar que esse tratamento se faz toda semana. Então toda semana tira o sangue e aplica no músculo. Tira o sangue toda semana. Então não é um tratamento que se faz uma vez e nunca mais faz. Ele fazia toda semana nos últimos 7 anos que ele tinha ido lá ao consultório. E ele falou pra mim que a vida dele era outra. Ele tinha mais disposição, o cabelo dele parou de cair, ele falou que tinha queda capilar. A esposa dele tinha muita queda capilar, parou. A esposa dele deu uma rejuvenescida. Ele falou assim que até na cama com a esposa dele ele melhorou. Então ele conta uma série de fatores. Vamos pensar aqui. Muita gente pode falar assim, mas pode ser efeito placebo. O efeito placebo é quando você dá alguma coisa para o paciente que é inativo, que não vai fazer efeito do lado científico, mas melhora a vida do paciente, porque psicologicamente ele acredita tanto que vai fazer efeito que ele melhora. Se é efeito placebo, não sei, mas que ele relata melhora, muita melhora, melhorou. E aí eu comecei a conversar com várias pessoas e fui descobrindo tanta gente que eu conheço que faz autohemoterapia que eu fiquei espantado. Um amigo meu falou, Rafael, eu tinha tanta crise de herpes labial que às vezes eu tinha que usar máscara. Eu trabalhava como vendedor, eu era obrigado a usar máscara, porque eu chegava com aquela boca toda... Comecei a fazer autohemoterapia, nunca mais na vida eu tive. E esses dias eu conversei com um veterinário, longe de querer comparar um ser humano com um cavalo, mas nós somos mamíferos. Ele falou assim, Rafael, existem algumas doenças que dá muita verruga no animal, o animal fica muito feio. Você faz autohemoterapia no cavalo, autohemoterapia na vaca. E as verrugas caem, o animal melhora. Então existe sim um embasamento clínico, né, de evidências clínicas de que isso vai funcionar. Agora convenhamos, né, minha gente? Vocês acham qual laboratório farmacêutico, indústria farmacêutica vai investir milhões de reais numa pesquisa para autohemoterapia? Porque qual que é o valor da autohemoterapia? Quanto que custa uma seringa? Isso aqui custa R$2, R$1,50. Quanto que custa o material, o seu sangue? É de graça, tá aí na tua veia.
tirou, aplicou. É praticamente um negócio que não tem custo e vai melhorar muito a saúde da pessoa, segundo as evidências clínicas de muitos médicos. Então não tem muito interesse financeiro por trás disso daqui. Claro que não. Isso aqui vai fazer muita gente perder dinheiro. Então, quando eu vejo muita gente brava e xingando que onde já se viu isso é charlatanismo e outra, grande parte dos médicos que eu conheço que metem o pau, por exemplo, nessa técnica, eles nunca fizeram, nunca conheceram e nunca leram nada a respeito disso. Fala da boca pra fora. O que tá acontecendo hoje é uma coisa muito grave. Você vê muita gente dando opinião sem ter embasamento científico. Uma vez um amigo meu virou pra mim e falou assim que o Dr. Larry Ribeiro era charlatão. Aí eu virei pra ele e falei, escuta, quantos artigos você leu do Larry Ribeiro? Quantas entrevistas? Não, eu nunca vi nada, porque eu não preciso me informar por ele. Falei, mas então como que você tá dando uma opinião sobre alguém se você nunca... mas as pessoas falam. Falei, não, então você tá dando uma opinião sobre o que as pessoas falam. E se as pessoas estiverem falando de forma errada? Calou. E ficou até bicudo comigo. Eu tô defendendo o Larry Ribeiro? Não, eu tô defendendo a sensatez. Então, se existem fortes evidências clínicas, se existem muitos médicos que fizeram testes clínicos dentro da clínica deles, nas famílias, falam que isso aqui muda a vida do paciente, melhora a vida do paciente, tem alguma coisa por trás disso. Tem que ter evidência científica? Tá, mas quem que vai investir milhões numa pesquisa científica dessa daqui? O que a pessoa vai ganhar por trás disso? Nada. E a gente tem, sim, a tendência até uma guerra. A medicina meio tradicional, com a medicina meio oriental, com essa medicina mais natural, é uma guerra. Parece que cada um é uma única verdade. Não existe uma única verdade. Não existe. Existem tratamentos mais aptos para você. Às vezes você precisa do medicamento da farmácia. Às vezes você precisa de um tratamento natural. Às vezes você precisa só melhorar a sua qualidade de vida, só melhorar os seus pensamentos. Eu sempre falei pra vocês, eu sou a pessoa da soma, eu sou a pessoa da multiplicação. Eu não sou uma pessoa que bate o olho, mete o pau e fala alguma coisa. Tem muita gente que fala também, por exemplo, essa autohemoterapia, você pode tirar o seu sangue, pode misturar o seu sangue com ozônio, por exemplo, com outras substâncias mais fortes e aplicar no corpo também. Só que aí é um processo já mais caro, né? Já mais requintado. A autohemoterapia em si, tradicional, basta só em tirar o teu sangue venoso e colocar em você. Não é tirar seu sangue venoso e aplicar em outra pessoa. Não, isso aí, pelo amor de Deus, vai te matar. Mas tirar o seu sangue e colocar em você... Dr. Rafael, você já fez autohemoterapia? Fiz. Sentiu melhora? Senti. A minha mãe faz autohemoterapia. Sente-se super bem. Várias pessoas que eu conheço fazem. Eu nunca vi alguém que faz autohemoterapia que falasse que não tenha melhorado. Mas o intuito desse vídeo aqui é apenas informativo. Eu não estou estimulando você a fazer autohemoterapia de forma nenhuma. Estou te contando uma história dentro de consultório, estou te contando uma prática que eu faço, que as pessoas que eu conheço fazem. Não faço essa prática como médico, eu faço como paciente. Entendeu? Faço como paciente. Não adianta mandar mensagem pra mim aí que eu quero fazer quanto que você cobra. Não indico você a fazer. Não é uma prática indicada pelo Conselho Federal de Medicina. Não é. Ela é uma prática fora da medicina. Entendeu? Mas muita gente faz. Doutor Rafael, mas eu quero aprender mais sobre isso. Você pode ir no YouTube por autohemoterapia. Você pode ir no Google por autohemoterapia. Você vai ver uma quantidade gigantesca. No Facebook existem fóruns onde tem várias pessoas lá discutindo sobre os benefícios, sobre como elas melhoraram, como elas têm acesso a pessoas que podem fazer autohemoterapia, porque nenhum profissional praticamente vai fazer isso nas pessoas. Então, realmente é uma técnica de 1910, não é de agora, 1910. Vários médicos defendem, vários médicos fazem esse tratamento e tá aí para você se informar, para saber que existe mais uma coisa natural que pode ser usada na saúde. Então, precisamos de mais condutas científicas, mais artigos científicos, mais pesquisas para embasar, mas precisa ter interesse por isso, porque só fechar os olhos e falar que não funciona, não adianta. Então precisa ter artigo científico, ponderar isso melhor aí para o uso disso. Então o paciente voltou, ficou super feliz porque eu estudei sobre autohemoterapia, ficamos conversando sobre vários minutos, né? Ele relatou muita melhora. E aí quem que aplicava nele? Ele aplicava, ele tirava, ele aplicava. E aí vem aqui uma advertência para o risco, né?
Então, não é só tirar o sangue da veia, isso aqui existe uma asepsia. Você tem que limpar o braço bem limpinho, né? Existe a técnica correta para você tirar esse sangue, existe a técnica correta para você aplicar essa injeção intramuscular. Então, não é qualquer um sair aplicando, você pode lesionar nervo, você pode causar hemorragias, você pode ter uma série de problemas nisso. Você pode infectar o teu sangue com agulha contaminada. Então, pelo amor de Deus, eu não estou indicando você sair fazendo autohemoterapia. Eu estou indicando você a ler sobre, a aprender mais sobre isso. Porque a verdade liberta o homem, nós já sabemos disso, tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, tá bom? Um grande abraço, se cuide!